Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Descomplica Psi, agora num formato diferente para vocês. Estamos muito animadas com isso. Demais, a gente tá muito feliz de poder dar esse passo, de trazer os episódios do podcast agora em formato de vídeo. Nosso objetivo realmente é trazer vocês ainda mais para perto, conseguir dar nome às vozes agora. É. A gente escutava muito que ninguém sabia, às vezes, quem estava falando o quê, né? Mas vocês agora vão ter a oportunidade de acompanhar um pouquinho a gente dessa forma, dessa maneira, e a gente espera que realmente funcione para vocês e que vocês possam caminhar ainda mais pertinho da gente aqui no Descomplica Psi, né, Thay? Inclusive, quando a gente falou que ia fazer videocast, todo mundo ficou super animado com a ideia, então a gente realmente espera muito que vocês gostem, que a gente vai fazer com muito carinho, com muita dedicação, como a gente sempre fez até aqui. Então, se esse episódio fizer sentido, encaminha para alguém, chama um amigo para ouvir, compartilha no Instagram, divulga essa novidade, que a gente tá bem animada com essa nova fase do Descomplica. Demais. E, gente, isso aqui é novo pra gente, tanto quanto é É. pra vocês. Então a gente tá aprendendo, se olha uma pra outra, se olha pra câmera, se vai checando aqui algumas coisas, né? A gente tá aprendendo. A gente tá aprendendo, mas a gente quer que possa ser o mais leve, o mais descomplicado, como todos os nossos episódios são, né, Thay? Uma conversa fluida, tranquila, às vezes conversas desafiadoras de uma forma leve e descomplicada, que é o nosso objetivo. Exato. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que inclusive quando a gente pensou, ok, vamos dar início ao videocast, o que que a gente vai conversar com todo mundo? A gente pensou no nosso primeiro tema, há mais de 3 Exatamente. anos atrás, o que a gente tinha gravado. Então, há 3 anos atrás a gente gravou sobre como construir uma vida mais leve, e hoje a gente vai reciclar, Ódio, né? Meu Deus. a gente vai falar sobre esse tema, trazendo outras perspectivas, outros tópicos, a gente vai conversar sobre isso, e eu realmente adoro esse tema, porque eu acho que aplica para todo mundo, né, E tem Mara? muito pano pra manga, né? A gente Exato. consegue falar sobre muita coisa prática pra eles também. Então, vamos lá começar os nossos tópicos. Então, assim, gente, só para introduzir um pouco desse assunto, a gente vai falar sobre alguns pontos que a gente considera importante para viver uma vida mais leve. Mas, assim, para a gente contextualizar um pouco dessa ideia, eu queria muito que a gente pudesse pensar, assim, o que que passa na nossa cabeça quando a gente pensa nesse conceito de leveza. Porque, para mim, quando às vezes eu penso isso, me vem aquela ideia realmente um pouco mais romantizada, que talvez a gente imagine um cenário do Pinterest, parece que a vida vira, assim, um morango e a gente tá falando só de uma vida fácil, de uma vida tranquila, de uma vida sem problemas, ou às vezes até mesmo, né, eu sei que esse é um assunto que tá muito em alta, então se a gente for olhar para esse nicho, assim, de autocuidado, bem-estar, qualidade de vida, a gente sabe que é um nicho que tem sido muito abordado ultimamente, que de fato as pessoas têm consumido muito conteúdo sobre isso, e já parece que é aquela ideia do tipo, eu e a Mari às vezes a gente até se manda assim, direct, a gente manda tipo uma pessoa na praia, assim, tipo numa segunda-feira de manhã, olha pra ter essa vida, tá? Aí a gente sabe que às vezes é literalmente parecer ser sempre esse lugar de, é uma pessoa que vai contemplar, é uma pessoa que vai meditar, é uma pessoa que vai tomar um café com calma, que está Nunca sempre vai ter lendo. problemas na vida, né? Exato, parece essa ideia mesmo, assim, da vida perfeita quando a gente fala sobre ter uma vida leve. E a gente tá aqui até para desmistificar um pouco dessa ideia e compartilhar com vocês que leveza é muito mais do que isso, e não é sobre o que a gente aparenta, né, é sobre de fato como a gente lida com as nossas emoções, como a gente se sente diante do que acontece. Então, tem muitas outras coisas pra gente abordar. Claro que a gente vai estar falando que cada pessoa tem um nível de desafio diferente ao longo da vida, mas quando a gente fala sobre criar uma vida mais leve, construir isso, a gente não está falando de alguém que não tem problema, a gente está falando que sim, na vida adulta tem muitos desafios. Não para. Exato, mas a gente está falando sobre não colocar um peso tão grande, a gente está falando sobre lidar da melhor maneira possível. Eu acho que essa é muito a base da TCC, né? Como eu lido, como eu reajo, o que eu faço diante dos problemas. Então, a gente jamais falaria aqui sobre não ter problemas, a gente tá falando de lidar da melhor maneira possível. Inclusive, eu acho que essa foi uma das coisas que, pra mim, assim, particularmente nos últimos anos, acho que olhando muito pra saúde mental, falando muito sobre isso, tentando realmente vivenciar isso na prática, eu percebo o quanto eu ganhei muito mais facilidade em não complicar o que pode ser fácil. Perfeito. Então eu tento colocar muito, a gente vai abordar isso nos tópicos, mas eu tento colocar muito isso em prática na minha vida, de dar para as situações o peso que elas têm. E eu ainda coloco uma ressalva do tipo assim, e olhe lá, porque às vezes às vezes nem o peso que tem eu não quero dar, eu quero tipo assim, Eu não quero peso também.
eu quero lidar bem, eu quero que seja tudo tranquilo. Então, assim, tem os seus dias, né, Mari? Acho que todo mundo tem seus dias difíceis, tem seu surto, tá tudo certo, mas eu acho que é na maior parte do tempo a gente conduzir da melhor forma possível, a gente buscar essa leveza que vem de dentro, né? Não é sobre o que a gente aparenta, é sobre como a gente de fato leva os desafios. Então, tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. E até pegando o gancho no que tu estava falando, tá, sobre a questão de a vida não ser um morango, né. Muitas vezes a gente coloca a expectativa de que quando tudo estiver bem na minha vida, quando meu Sim. trabalho estiver perfeito, quando meu relacionamento estiver perfeito, quando os meus filhos me obedecerem, não fizerem birra, quando tudo estiver rodando, aí eu vou estar 100% plena, 100% leve, 100% em paz, mas eu acho que não é muito bem assim, porque a vida ela não eu parto muito da ideia de que a vida não pede permissão para acontecer. E na prática clínica, a gente o nosso objetivo, inclusive, não é ajudar os pacientes a sempre resolverem problemas, Sim. é ajudar eles a atravessarem os problemas e as questões de uma maneira diferente, porque sempre vai estar acontecendo alguma coisa. Eu Uhum. sempre vou ter uma questão na minha casa para gerenciar, uma questão no meu trabalho, e se eu depender de tudo isso estar perfeito para eu me sentir leve, para eu viver mais leve? Sim. Talvez a gente não chegue especificamente nesse lugar, né, a vida ela não é linear. Um dia a gente tá aqui, outro dia a gente tá aqui, o importante é entender que eu tô em movimento e como que eu vou estar em movimento também importa pra caramba, né. E até quando eu estava construindo a minha parte aqui, a gente vai trazer cada um vai trazer 3 tópicos específicos do como viver uma vida mais leve. Mas quando eu estava construindo os meus 3 tópicos, eu estava pensando: "Putz, o que é que pra mim torna a vida um pouco mais leve, né? Como que eu me sinto mais leve? O que é que me ajuda no meu dia a dia?". E uma coisa que eu penso muito é que leveza não é necessariamente a ausência de peso, é quando o que eu carrego, na verdade, faz sentido. Hum. Então, eu trouxe 3 tópicos que quem já escuta a gente aqui vai parar e vai falar: "Meu Deus, eu acho que isso é a cara da Mari, porque ela fala muito sobre isso". Aí eu falei: "Então deixa, é o meu momento de trazer um compilado de coisas que eu acredito que eu já falo bastante também". Mas a primeira coisa que a gente queria trazer para vocês sobre como viver uma vida mais leve, é viva conectada com os teus valores, com aquilo que te move, né. Se Sim. tem uma coisa que eu percebo, tá, é que tem fases que a gente vai tocando a vida ali no piloto automático, eu já tô tão acostumada, então segunda-feira eu sei o que eu faço de manhã, de tarde, de noite. Às Sim. vezes o meu marido chega em casa e fala todo dia ele me pergunta: "Amor, como é que foi o seu dia?". Aí eu faço só um checklist de tudo que eu já sou acostumada a fazer e, putz, isso sou eu no automático. E a gente pode às vezes cair nisso. Não tem problema a gente construir um automático que funcione, mas eu acho que construir isso sem estar conectada com os nossos valores, enquanto a gente realiza essas coisas, é um perigo e pode tornar a vida um pouco mais pesado, porque trabalhar começa a perder o sentido, cuidar de mim começa a perder o sentido, gastar tempo com a minha família começa a perder o sentido, porque eu só tô aqui fazendo, entendeu? Por exemplo, eu estava me preparando, algumas pessoas já sabem, porque eu já compartilho, eu estava me preparando para minha primeira meia maratona. E, gente, eu literalmente estava sobrevivendo no automático alguns dias. Eu acordava, comia o meu pré-treino, ia treinar, voltava, tomava banho e ia viver o dia. E tinham dias que eram muito desafiadores, aquilo já fazia parte do meu automático, eu ficava desmotivada, tinha hora que eu não queria, eu falava: "Meu Deus, por que é que eu tô fazendo isso?". E era importante eu lembrar do porquê que eu tinha começado. Eu acredito em desafios possíveis, eu acredito em Uhum. superação, eu acredito que isso ajudou a ter espaço mais específico na minha vida, né. Sim. E muitas vezes quando a gente tá se sentindo desconfortável diante da nossa própria vida, eu acredito que é tipo um sinal do nosso cérebro, do nosso corpo falando: "Ei, você tá começando a ficar distante de coisas que são importantes pra você, de coisas que você valoriza". Então, quando a gente vive tentando se encaixar e se moldar a padrões que a gente já estabeleceu, ou atender às expectativas, ou viver de acordo, enfim, com o que as outras pessoas acham que a gente deveria estar vivendo, ou com o que a gente idealizou, a gente pode se distanciar dos nossos valores e daquilo que move a gente. Sim. Então, se você estiver sentindo um pouco mais cansado na tua jornada, que é natural, a gente vai se cansar, a gente vai duvidar, a gente vai se sentir inseguro diante da nossa capacidade, das nossas escolhas, enfim, isso vai acontecer, né? Mas é um convite literalmente para quando isso acontecer, volte para os teus valores, volte para aquilo que você realmente acredita. Uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes é que às vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes eu não sei qual a decisão que eu tomo, eu não sei qual vai ser meu próximo passo, eu não sei às vezes como que eu vou começar o meu dia. Espera aí, se pergunta: "No que é que eu acredito? O que é que me move? O que é que faz sentido pra mim? O que é o meu porquê? O meu pra quem?".
isso é realmente norteador, quando às vezes a gente também não sabe o que fazer, isso também torna a jornada um pouco mais pesada, né. Então, acho que era isso que eu gostaria de falar, especialmente, Thay, sobre viver conectada realmente com o que a gente acredita. Isso é algo que eu acredito muito também, me ajuda a ter um dia um pouco mais leve, uma vida mais leve. Gente, o mais legal é porque a gente não tinha batido os pontos que a gente ia falar, aí a Mari falou sobre valores e eu escrevi sobre rotina. E tem tudo a ver com o que ela tá falando, tá casado. Acho que tem muito sentido, mas para complementar o que a Mari tá trazendo, né, eu coloquei sobre um dos tópicos pra gente viver uma vida mais leve, de fato, a gente viver uma rotina que funcione pra gente. Eu acho que tem tanta relação com essa questão dos nossos valores, porque senão também a vida e os dias, eles se tornam sobre o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente tem muita dificuldade de chegar no fim do dia e além de só falar o que a gente fez, a gente dizer como a gente se sentiu, a gente dizer sobre outras questões que não sejam só o checklist de fato do que a gente conseguiu cumprir. Sim. E eu não consigo enxergar essa leveza se a gente não tiver rotina, organização, planejamento. Então, como que eu vou construir uma vida mais leve se é uma vida que não tem estrutura? Eu preciso de uma estrutura mínima para poder conduzir os meus dias, para me organizar, para ter cuidado com o excesso de cobrança, com esse piloto automático. Então, ter uma rotina que funcione, ou seja, uma rotina que você vai equilibrar trabalho, lazer, descanso, você vai abrir espaço para tudo. Vai acontecer tudo perfeitamente? Não sei, gente, acho que a gente vai ter a gente vai ter que cada dia ser um dia, mas assim, no geral, a gente vai tentar ao máximo ter uma rotina que seja sustentável, uma rotina que funcione. Então, se você é essa pessoa do tipo, eu só acordo, passo o dia inteiro trabalhando, vou dormir, não tenho tempo para minha família, para lazer, para os amigos, para nada. E eu até costumo falar que às vezes a gente se doa tanto para as coisas de fora, que às vezes a gente chega para as nossas coisas, a gente tá sempre sem energia, Cansada sem já. bateria, cansado. Então: "Ai, vamos sair com os amigos". Não, porque eu já tô muito cansado. Vamos ter um tempo de qualidade com a pessoa que você mora junto. Não, porque eu já tô muito cansado. Então parece que você dá tudo do lado de fora e você não tem nada pra você. Ou até mesmo pra pessoas da sua casa. Exato. Então, assim, como que a gente vai viver uma vida mais leve se não tiver espaço pra isso nos nossos dias? Eu acho que a gente não pode realmente abrir mão dessa ideia do tenha cuidado com o excesso de compromisso, com a falta de limite nos seus dias, com a falta de organização, planejamento. Parece muito simples, mas o quanto isso tem valor na prática pra gente poder não viver no caos, literalmente, pra gente E ter apagando incêndio o tempo inteiro, né, Thay? exato, pra ter uma rotina realmente mais sustentável. Pois é, e uma coisa que eu também acho que faz muito sentido, tá, é a gente poder se perguntar mesmo: "Essas escolhas que eu tô fazendo, essas coisas que eu tô colocando na minha agenda, elas refletem a pessoa que eu quero me tornar, a vida que eu quero viver?" Porque muitas vezes a gente acha que a nossa agenda ela é feita de compromisso, né, e uma coisa que eu particularmente bato muito na tecla é que a minha agenda é feita de compromisso, ela é feita de prioridade. A minha agenda que me tem ou eu que tenho a minha agenda como uma ferramenta de gestão para as coisas que eu realmente valorizo na minha vida, né, então excelente ponto, Thay. Gente, é sério, a gente normalmente tá muito alinhada sem bater as coisas, né, eu adoro isso. Mas o terceiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é se trate com um pouco mais de gentileza. Uma coisa que eu noto é que a gente tem muita facilidade de ser dura demais com a gente, né. Eu normalmente parto da ideia de que tem coisas que eu jamais falaria para alguém. Mas eu falo pra mim Mas eu falo mesma. pra mim mesma, e às vezes a gente pega, tipo, um chicote e tá aqui: "Meu Deus, você não presta, você é horrível, você não deu conta disso, você desagradou fulano, você não atendeu a expectativa de cicrano", e talvez esse não seja o melhor caminho possível para que você caminhe de uma forma mais leve, Sim. né. Parece que qualquer erro, qualquer tropeço vira um motivo para você se criticar, para você se julgar, para você se diminuir, mas e se em vez disso você começasse aprender a escutar um pouquinho mais você, e entender que você é só um ser humano de carne e osso, que também lida com desafios, que acorda e tem momentos ruins, que você atravessa dias desafiadores, Sim. tá. E ainda mais, se eu perguntasse pra mim mesma, eu falaria isso pra alguém? Será que a resposta seria sim? Porque se não for, eu parto da premissa que talvez você não deva falar isso pra você também. Uhum. Eu vejo que a vida, principalmente a vida adulta, né, Thay, eu estava vendo até um meme, eu não sei quem foi que postou, mas era tipo assim: "Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu era criança de desejar que eu só queria crescer?", né. A vida adulta, ela tem muitas Ela existe. responsabilidades. Uhum. A gente gerencia casa, relacionamento, vida social, trabalho, são muitos pratos para rodar.
E às vezes isso já é cansativo, isso já é puxado, isso já é desagradável em alguns momentos que a gente não faz só o que a gente gosta. Eu não quero arrumar, eu amo, gente, eu amo arrumar minha casa, sou aquela pessoa que romantiza a mesma vida, tá? Eu gosto. Eu adoro arrumar minha casa, florir as coisas, mas tem dia que eu não tô com saco de aspirar minha casa. Sim. E eu vou precisar fazer isso, Uhum. tá? Então tem demandas que exigem mais da gente em menor ou maior grau, Sim. e muitas vezes a maneira como a gente se trata, enquanto a gente realiza essas coisas, pode tornar tudo isso muito mais desconfortável, né. Então, eu vou ter que fazer as coisas, eu vou ter que gerenciar os meus pratos, eu vou ter que lidar com problemas e desafios, a gente já falou aqui. Mas será que a maneira que eu lido com tudo isso realmente me ajuda a me sentir mais leve, me ajuda a me sentir um pouco mais confortável de estar na minha própria pele? Porque você na sua cabeça é 24/7, você tá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que está morar nesse ambiente chamado você mesma? Você se estende o chão macio para cair quando você erra, ou quando você não dá conta de tudo? Você se encoraja quando você tá tendo um dia desafiador? Você se acolhe quando você precisa de cuidado, É. né? Então parta mais essa ideia de como que eu trataria uma pessoa que eu amo? Eu falaria dessa maneira tão dura, grosseira, crítica? Eu cobraria nesse nível? Eu seria um pouco mais gentil, mais acolhedora? E a compaixão, né, essa autocompaixão não é, as pessoas acham que: "Meu Deus, se eu for compassiva comigo, vai ser, eu vou estar passando a mão na minha cabeça, eu vou ser uma pessoa medíocre", e não é. É cientificamente comprovado que pessoas mais compassivas, elas tendem a experimentar um menor nível de ansiedade, um menor nível de depressão, porque elas são mais otimistas, então isso garante a elas um pouco mais de motivação para mudança, para viver e enfrentar desafios. Então o convite é literalmente, né, te ajudar a entender que talvez você precise, às vezes, mais de colo do que de palmada, mais de colo do que de palavras duras, né. E esse colo, ele pode vir de você, o meu colo pode vir de mim, porque às vezes eu não vou ter isso no meu dia a dia, Hum. né. Talvez tu não possa ter isso no teu parceiro, ou nos teus filhos, ou nos teus colegas de trabalho, o maior encorajamento do mundo. Quer dizer que vai precisar faltar de ti? Não necessariamente, né. Uhum, muito bom, amiga. Um outro ponto, assim, gente, que eu acho que também vale muito a gente conversar, é sobre maturidade emocional. Pra mim, esse, assim, é uma coisa que a gente não pode caminhar separado disso quando a gente Sim. fala de construir uma vida mais leve. Porque se você é uma pessoa imatura emocionalmente, ou seja, tá aí por tudo, né, eu faço birra, eu absorvo tudo que as outras pessoas dizem, fazem, eu me preocupo com a opinião de todo mundo, eu vivo nessa ideia dos meus pensamentos negativos, catastróficos, todas essas ideias juntas, gente, isso aqui é o combo pra gente não ter saúde mental. É, você viver uma vida pesada, é o nome da leve. Então, assim, a gente precisa colocar na balança e entender que maturidade emocional é o que literalmente ajuda que a gente enfrente, passe pelos desafios da maneira mais assertiva possível. Então, assim, a gente pode até pensar que você vai passar, como a gente está comentando, por desafios e etc., mas você vai olhar para a tua dor, você vai olhar para o que aconteceu, você vai olhar para o que deu errado, você vai dizer o que é que eu aprendo, o que é que eu vou fazer diferente da próxima vez, como é que eu vou crescer com essa situação. Eu não vou me permitir ficar parada no problema, eu vou literalmente buscar ser a pessoa que cresce, que soluciona, que tenta resolver as coisas, que olha para o que está no meu controle. Então não adianta. Imagina, né, uma coisa que eu tento fazer muito, Mari, inclusive é um exercício do o quanto tem coisa acontecendo no mundo o tempo inteiro. É. Então, assim, a gente é tão bombardeado de tanta notícia, de tanta coisa, e é isso na política, e é isso em tal coisa, e é isso na economia, e é isso em tal lugar, que se a gente não Um dom de souber informação. se blindar, a gente vai viver preocupado com tudo. Parece que não tem escapatória, que não tem saída. Então, talvez isso seja um ponto que nos desanime muito e que deixe a gente muito frustrado nesse lugar do É. parece que não tem o que eu fazer. A vida é essa aqui, eu tenho que aceitar, né, todos esses desafios. Então, assim, o quanto a gente olha para qual é o meu possível, o que eu posso fazer, eu vou fazer o meu, eu não vou tentar absorver tantas coisas, né, eu vou focar no que eu posso, no que eu consigo. Então, é literalmente a gente juntar esse ponto que a Mari estava falando do eu preciso aprender a me acolher, a reconhecer minhas emoções, a entender, tá bom, eu tô me sentindo com raiva de alguma coisa, por que que eu tô com raiva disso? Às vezes dentro de um relacionamento, quantas vezes a gente complica, a gente vira aquela pessoa que se a gente não se policiar, você se torna uma pessoa briguenta, você se torna uma Chata, né? pessoa chata, uma pessoa pesada pra se conviver. E quem não gosta de viver com pessoa leve? Eu acho que se a gente parar pra pensar assim, eu gosto de estar com pessoas leves, então eu preciso ser a minha própria companhia
que torna a minha vida mais leve, a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu acho que, às vezes, todo mundo vai se identificar às vezes você tem um parente, um amigo, um colega de trabalho que você diz: "Eu não quero estar perto dessa pessoa", porque essa pessoa ela vai falar Toda a de minha problema, família, né. essa pessoa vai ser uma pessoa pesada, uma pessoa negativa. Então a maturidade emocional, ela nos ajuda, com certeza, a gente a viver a vida numa outra perspectiva, num outro ritmo e querendo se tornar essa pessoa que é agradável de estar por perto também, assim. Sim. E, gente, inclusive, a gente tem episódio, acho que foi um episódio teu falando sobre inteligência emocional, foi um nosso. Nosso, juntas. Pronto, a gente tem um episódio falando sobre isso. Se você quiser aprender um pouco mais, vai lá, não substitui a terapia, mas pode te ajudar muito também. Gente, a gente tá falando aqui, quero autocompaixão, tem um episódio só sobre isso. O que não está no meu controle, tem um episódio só sobre isso. Sobre rotina também tem, então você encontra tudo. É que nem uma prateleira, que nem supermercado, eu quero isso, você pode passar e pegar, tá tudo certo. Mas vamos lá, eu já me perdi, esse é o Agora é o último ponto. É o meu quinto ponto, é o quinto ponto. Gente, o quinto ponto que eu queria trazer para vocês, e eu acho que isso é uma questão que eu também trago como aplicação prática, a gente também tem episódio sobre isso, porque a gente fala muito sobre ansiedade. E eu acho que esse é um ponto que vai pegar no calo de muitas pessoas ansiosas, né, que é planeje o seu futuro, mas não perca o seu presente, né. Eu sou uma pessoa que eu adoro planejar, eu tô sempre pensando na próxima viagem, na próxima programação, né, tô no começo da semana pensando o que é que eu já quero fazer no final de semana, as coisas que eu gostaria de realizar, os restaurantes que eu gostaria de ir, né. Eu adoro fazer planos, a Thay sabe: "Tá, eu preciso lá nesse início pro podcast", né. Eu fui enfim, eu estava numa loja recente, na Tok Tok nem tem mais aqui em Fortaleza. Ou tem? Enfim, acho que eu fui na Tok, Tá. e aí eu estava vendo um papel de parede, com esse papel de parede eu pensei: "Meu Deus, mas eu já poderia colocar esse criado mudo, e eu poderia colocar essa cabeceira na minha cama pra ter isso daqui, daquele jeito". Já vai, né, o É, pensamento. eu só tinha um papel de parede e já aconteceu tudo isso, né. Mas eu já me peguei, às vezes, tanto lá na frente, pensando tanto no futuro, planejando tanto as coisas que não são do aqui e do agora, que eu perdi o meu aqui e o meu agora, eu esqueci de olhar para o meu redor e o quanto que isso gera ansiedade, porque é literalmente isso, esse excesso de futuro, é parte de uma vida mais leve você planejar, você se organizar, você ter um plano de ação para eventuais situações, isso é algo que é muito sensacional, porque a gente tá falando de trabalhar para resolução de possíveis problemas, mas eu também acho que a gente só tem como trabalhar com problemas que já existem. Só foi uma frase que tu falou, tá, que ficou assim, ó, muito na minha cabeça. Eu sempre penso nela, gente, ela é Pois é, eu só tenho como trabalhar com problemas que são reais, então eu posso me organizar para o meu futuro, juntar dinheiro para minha aposentadoria, para minha independência financeira, pensar na minha viagem, eu posso fazer várias coisas, mas contanto que isso não me tira os meus olhos e o brilho mesmo de viver no meu presente. Às vezes a gente tá que nem o burrinho do Shrek, eu falo muito isso, né, se você não assistiu o Shrek, não se sinta julgado, mas assiste, você vai entender o exemplo que eu tô trazendo. Lá no primeiro filme, eles estão indo para o reino de tão, tão distante, e aí o burrinho do Shrek fica o tempo inteiro perguntando para o Shrek: "A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou?". E quantas vezes na nossa vida a gente não tá exatamente desse jeito? é. "A gente já chegou? A gente já chegou?". Eu tô o tempo inteiro olhando para a linha de chegada, me perguntando quando que vai chegar, quando que isso vai acontecer, e eu não vejo, às vezes, a estrada que é muito bonita, eu não vejo as relações que eu tô cultivando, eu não vejo os momentos que eu tô colecionando, e às vezes a gente tá: "Meu Deus, a minha vida tá tão vazia", só que o problema é a minha vida tá vazia, eu não tá vivendo coisas ou eu não tá conseguindo contemplar essas coisas por excesso de futuro, tá. Então, um dia eu percebi, gente, que talvez esse momento ideal, essa linha de chegada, ela não chegue. Uma coisa que eu tenho pensado muito, tá, é que às vezes a gente vai literalmente realocando a linha de chegada, né. A gente tinha um objetivo X no podcast. A gente chegou nesse objetivo X, espera aí, tem uma nova ali, qual o próximo? Nós temos uma nova linha de chegada. Na clínica eu tinha esse objetivo de atender tantos pacientes, espera, cheguei, agora eu vou estabelecer uma nova linha de chegada. Mas se eu estiver sempre pensando na linha de chegada, eu não vou contemplar os processos, eu não vou conseguir ter o mínimo de gratidão, eu vou viver angustiada, eu vou viver para baixo por achar que nada do que eu tenho na minha vida é o suficiente. E isso não é viver uma vida mais leve, né. Então quando a gente se ancora no que está acontecendo no aqui e no agora, às vezes na minha respiração, no vento que está batendo no meu rosto, na risada de alguém, enfim, a gente começa a encontrar um pouco mais de prazer. A Thay sabe que eu sou uma pessoa super contemplativa, gente, eu sou mesmo, falo: "Olha o barulho dos passarinhos", eu sou realmente
essa pessoa, ela já me julgou, tá, porque eu gosto de ir pra praia, eu gosto de levar um livro, e ir pra praia sozinha pra ler. Ela fala: "Amiga, Irritada. eu posso ler em casa", eu: "Tá, mas tu não tá entendendo. Eu gosto do vento batendo na minha cara, de escutar o barulho do mar". Gente, eu sou essa pessoa, Sim. tá. E parece uma coisa boba, mas é conexão com aqui, com agora. A fase boa que tu tá esperando chegar, talvez já esteja acontecendo agora e você não veja, né. E esse excesso de futuro rouba mesmo a gente do presente. Então, se traga pra cá, se traga para o presente, se traga para o aqui e para o agora. Uhum. E eu acho que até para complementar essa ideia que a Mari tá falando, a gente vai falar sobre o nosso último ponto, que é aceitar as condições que não podem ser mudadas. Eu acho que realmente também não tem como viver uma vida leve se a gente não praticar a aceitação. E eu acho que tem tanto a ver com essa ideia de não ficar só no futuro, a gente olha para o presente É. e literalmente a gente diz assim, o que que está faltando aqui? Eu aceitar um pouco mais. E eu sempre gosto de reforçar essa ideia, né? A aceitação não é eu gostar de tudo, não é eu aceitar tudo, não é eu concordar com tudo. Mas eu olho para os desafios e eu falo: "Tá bom, mas o que que tá no meu controle?". Então, independente de gostar ou não, eu acho que essa sempre é a realidade. Às vezes a vida não está perguntando: "Você gosta? Você aceita? Você quer?". Possa acontecer aqui desse jeito. Então é literalmente a gente olhar e pensar: "Ok, às vezes eu não acho certo, mas se eu aceitar, eu vou viver mais em paz, eu vou viver mais tranquila". É. E a gente pode olhar para os nossos relacionamentos e dizer: "O que é que eu não tô aceitando que falta aqui?". Às vezes falta eu perdoar, falta eu lidar melhor com a situação. Às vezes você é casado, você pensa: "Que eu aceitar alguma coisa, talvez eu tenha um relacionamento mais leve, um relacionamento mais tranquilo". Eu vou às vezes dizer: "Ok, a pessoa tem dificuldade com isso, né, ela não é essa pessoa tão organizada, então eu sou mais, eu vou puxar uma atividade para mim", não é se sobrecarregar, tá, gente? Mas assim, é a gente dividir as funções de uma forma que a gente de fato faça com que a nossa vida seja mais leve. Se eu fico o tempo inteiro batendo no problema, a gente vai ter uma vida mais pesada. Então essa aceitação, ela literalmente nos ajuda a entender o que está fora do nosso controle, reorganizar a nossa vida, focar naquilo que a gente pode fazer e com certeza vai nos ajudar a viver uma vida mais leve. Então, às vezes só o fato de aceitar, né, Mari, não tentar sempre mudar o outro, mas a gente aceitar já nos ajuda a viver mais em paz, Sim. porque eu parei de ficar criando expectativa, eu parei de me frustrar, eu parei de ficar dizendo: "O outro tem que ser assim, o outro tem que mudar". Não, quem tem que mudar sou eu. É. Quando eu mudo, muita coisa já passa a ser mais tranquila, mais leve, pelo fato de a minha expectativa estar em mim, no que eu posso fazer, e a nossa vida já vai ganhar muito mais sentido. Então, no resumo, eu acho que a nossa conversa aqui é muito sobre entender que leveza não é um estado de espírito, não é um momento, não é São decisões, né, que a gente vai tomando exatamente. ao longo do caminho. E é Exatamente. todos os dias a gente ir caminhando nessa direção. Então, tropecei aqui, não tem problema. Amanhã eu tento de novo, eu recomeço, eu coloco em prática algumas coisas. Acho que a gente trouxe aqui muitos conceitos práticos, mas você às vezes escolhe um, escolhe dois, escolhe três, tenta praticar e depois a gente vai melhorando. Então, não é o excesso da cobrança também, é literalmente a gente fazer aquilo que é possível. É. Isso já vai nos ajudar a ser bem mais leve. Com certeza. E, gente, a gente espera que esse episódio tenha feito sentido pra vocês. Se fez, por favor, deixa aqui o teu comentário. Vocês sabem que Hum? tem a aba pra gente poder interagir aqui com vocês. Ou vai visitar a gente no Instagram e compartilha, né, como foi a tua experiência. E a gente tá muito feliz de ter dado esse espaço com vocês. Esperamos que vocês continuem aqui com a gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.